Você toma Sim. Tadalafila, eu ponho pra quebrar. Tem isso? Pô, isso é o que. Isso aí. Na verdade, a galera tem feito isso muito, né, sem nenhum tipo de avaliação médica, né? O cara já sai com parceira casual, onde a ansiedade de performar é maior pela falta de intimidade com a parceira, com a parceria. Falta de intimidade gera ansiedade. Então eles tomam, ele não tem problema vascular, hormonal. Então ele toma o Tadalafila e a coisa flui. A questão principal desse ponto aí é o cara não se tornar dependente agora do Tadalafila. E Então, isso acontece psicologicamente. com certeza, com certeza. Quimicamente também pode chegar a acontecer algo parecido, dele ter que aumentar a dose e tudo. Perfeito. Não existe. Não existe comprovação de dependência física, química da Tadalafila. Outra falácia também é meu corpo está se acostumando com a Tadalafila, estou precisando aumentar a dose, porque o meu corpo está se acostumando. Isso também não é certo. Você está aumentando dose porque a causa da disfunção erétil está sendo deteriorada. Então, por exemplo, você citou o cara ansioso. Então, o cara está ansiedade e performar está tomando 5 miligramas de Tadalafila. Ele não está tratando a ansiedade dele, ele não está encarando aquela ansiedade, ele está se tornando cada vez mais ansioso, mais adrenalina, vai precisar de mais Tadalafila. Daqui a pouco é 10, 15, 20. O cara já vi paciente tomando 8 comprimidos de Viagra de 100 miligramas, 800 miligramas de Viagra e não tendo ereção. Então olha o grau de ansiedade que esse cara tem. Ah, meu corpo se acostuma? Não, o seu grau de ansiedade que está absolutamente fora do controle. Excelente. E a Tadalafila, você falou do Viagra, duas coisas. Primeiro, quais os riscos da Tadalafila e do Viagra nisso daí e a diferença deles também? Perfeito, perfeito. Ó, assim, risco, essas medicações são seguras, né? A gente tem clareza que são seguras do ponto de vista cardiovascular, que é uma preocupação de muita gente, do ponto de vista cerebral, até do ponto de vista de dependência, você sabendo lidar, você consegue lidar bem. Então, os riscos, na verdade, eles vão estar muito atrelados aos efeitos colaterais. Então, os riscos do Tadalafila e sildenafila, do ponto de vista de risco de morrer, muita gente não tem muito risco. A gente pode destrinchar isso melhor depois. Mas o risco vai estar mais atrelado aos colaterais, que os principais colaterais são dor de cabeça, azia, queimação, dor muscular, geralmente panturrilha, lombar, congestão nasal. O cara faz vasodilatação da mucosa nasal, começa a ficar... Você, por exemplo, deve estar tomando Tadalafila, tá com o nariz entupido Tomei, aí. será? Essa é a maldade começou. E o rubor facial também, o rubor facial. Cara vermelha, né? Então são esses 5 principais colaterais do Tadalafila e do próprio sildenafila também. Agora a diferença dos dois, Tadalafila e sildenafila, vai se basear muito na que a gente chama de farmacocinética, né? Tempo de ação, pico de ação e duração. Porque o mecanismo de ação é o mesmo. Ele também vai fazer aquela mesma coisa que a gente falou do Tadalafila. Aumentar óxido nítrico, fazer vasodilatação. Sildenafila e Tadalafila. Só que o sildenafila começa a agir em meia hora. Tem pico em 1 hora. O Tadalafila vai fazer pico em 2 horas após a tomada. O sildenafila ele vai agir durante 12 horas. Já o Tadalafila vai agir durante 36 horas. Então, assim, o Tadalafila, o sildenafila, o Viagra, dá aquele pico maior incidência de colaterais também, mais rápido, maior o pico, dura menos. Tadalafila, pico mais lento, um pico menor, dura mais. Então aí a estratégia que a gente vai usar para o paciente é muito individual. Cada um vai responder melhor a um, melhor a outro, então isso é uma coisa muito individual. Muito legal. E a Tadalafila a gente viu, né? A medicação do fim de semana, eu estava lendo aí um tempo atrás, que essa duração prolongada, né? Perfeito, perfeito. Tem muito paciente que relata isso aí. O cara toma na sexta-feira e domingo ele ainda está sentindo que está sensível, ainda está sob efeito da medicação. Então, de fato, aí virou a medicação do final de semana. O cara toma uns comprimidos só e já está coberto. Mas e agora você falar, agora curiosidade. Pô, doutor, eu tomei a Tadalafila, eu já fico... Você falou 2 horas, daqui a 2 horas o bichão já tá para cima. Como é que funciona isso aí, essa resposta? Pô, isso é muito importante. O Tadalafila, ele não é um indutor da ereção, ele é um facilitador da ereção. Não é a catuaba. Não é. Não é a catuaba com canela. Mas é um facilitador, né? Isso é importante porque não é um botão. É o que você falou, pô, 2 horas então depois, pô, deu 2 horas, tô aqui assistindo televisão, vai endurecer. Não é assim, você precisa do estímulo sexual, você precisa ser estimulado. Isso é outra também, é ingenuidade do paciente. O cara vai tomar e acha que vai ter ereção. Não, você precisa ser estimulado sexualmente, você precisa se sentir sexualmente estimulado para ter a ereção. É um facilitador da ereção. A gente tem diferença em relação a isso, a gente pode falar mais para frente,
indutores da ereção, que aí são a injeção no pênis. Injeção Certo. intracavernosa. Injeção intracavernosa, eu fazendo a injeção do cara no consultório, um ambiente super tenso, o médico pegando o pênis do cara, injetando. Ar-condicionado no máximo. 5, 10 minutos depois, ereção. Então é um indutor de ereção. Então ali você independe do estímulo E sexual. também é um tratamento essa injeção? É um tratamento. Então, aí a gente já pula para a segunda linha de tratamento. A gente vai destrinchar mais o tadalafila aqui, a primeira linha, mas Perfeito. a segunda linha a gente entra em injeção intracavernosa. E agora aquele efeito contrário. Pô, doutor, fui ter a relação, o tadalafila foi super bem. Meu pênis não para de ficar duro agora. E o que pode acontecer? O que pode ser esse caso assim? Assim, o tadalafila é raríssimo, quase nula essa complicação da ereção sustentada, dolorosa, que a gente pode chamar de priaprismo, né? Aquela ereção sustentada por mais de 3 horas, dolorosa. Isso o tadalafila não A pessoa gera. tem que ter algum problema para ter Prévio, isso. misturar a coisa, muitas vezes droga com tadalafila, cocaína com tadalafila, pode dar problema. Mas assim, raríssimo, cara, raríssimo, raríssimo. Esse priaprismo já é uma preocupação que a gente tem com a injeção intracavernosa. Aí é bem mais comum o cara que está fazendo injeção no pênis para ter ereção, que está nessa linha de tratamento, ele tem que ter um antídoto em casa, porque pode passar 3 horas, e aí a partir de 3 horas, 4 horas, você pode começar a ter um processo, realmente é mais para frente, de necrose de corpo cavernoso. Sim, mas já é para ficar alerta que não 3 horas está já faz o normal. antídoto, exatamente. 3 horas é bastante tempo. Acho que né? é o suficiente, né? Pra Eu maioria. acho. Acho que... Eu estava fazendo conta com 3 No minutos. meu né? dia bom são 2 minutos. 2 minutos, né? Aquela correia já tá no chão. Já me traz o meu O cigarro. dia bom. O dia bom, aquele dia relaxado e dia- tranquilo, sem pressa. Ai, meu Deus do céu. E o tadalafila, porque às vezes a pessoa fala, poxa, você falou de das questões da performance, vai muito do desejo, do libido. Ele muda o libido desse paciente também, não? Ele pode mudar indiretamente o libido do paciente. O tadalafila, como eu te falei, é um vasodilatador focado em função erétil. Função erétil, ereção, né? Tem outras funções que a gente pode falar também do tadalafila, mas basicamente, primordialmente, a gente está falando de função erétil. Porém, o cara está com queda de libido, o cara procurou por queda de libido. Posso dar tadalafila? Depende. Então você vai destrinchar ali, queda de libido. Muitas vezes o cara começa com uma disfunção erétil, ele começa falhando, isso vai gerando um desinteresse sexual nele. Ele começa a evitar a situação do sexo para não passar por aquela situação constrangedora de novo. Isso confunde na cabeça dele. Pô, tô com queda de libido, mas começou com uma disfunção erétil. Aí você vai dar o tadalafila, ele vai começar a ter ereção, porra, matinal, noturna, a mulher se aproximou, ele pá, porra, aí começa a procurar de novo, melhorou a libido do cara. Então, pô, o tadalafila melhorou minha libido. Melhorou sua ereção, que era responsável pela sua queda de libido. Você perdeu a confiança e o tadalafila é sua muleta ali, pelo menos. Exatamente, ele te ajudou a recuperar a confiança e você voltou a procurar sua esposa, seu marido, enfim. Agora, se o problema da queda de libido do cara for hormonal, o cara tem uma testo lá de 120, entendeu? Aí o tadalafila não vai ajudar na queda, no aumento da libido do cara. O cara vai voltar, pode até falando que melhorou, doutor, melhorou realmente a ereção matinal, mas minha libido não tem interesse nenhum, entendeu? A libido é essa vontade. Vontade eu não tenho, consigo ter a relação, mas daquele sem jeito. Mas porque a minha mulher me procura, mas se não tiver também não faz diferença para mim, entendeu? É extremamente multifatorial, né? Multifatorial. Desde total. a relação do casal a... Libido, principalmente, tocando no tema libido, ela é mais complexa de lidar do que ereção. Ereção, como a gente vai falar aqui, é muito linear o tratamento. Vasodilatador via oral, dose máxima, vamos trabalhando até chegar à dose máxima. Não respondeu segunda linha, injeção intracavernosa ou gel intrauretral. Não respondeu terceira linha, prótese peniana.